E conta também que o Corinthians já sabe datas de duas audiências na Corte Arbitral do Esporte, dois processos contra o Timão que totalizam 65 milhões de reais e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora mudar de assunto e falar sobre o Corinthians, que já sabe a data de duas audiências importantes na Corte Arbitral do Esporte. É que o Santos Laguna e o Tadieres entraram com ação contra o Corinthians na FIFA, o Corinthians perdeu em ambas, e o Timão recorreu à Corte Arbitral do Esporte, que funciona como uma espécie de segunda instância. E se essas decisões forem confirmadas contra o Corinthians, o Timão vai precisar arranjar 65 milhões de reais, sob o risco de sofrer punições pesadas, como o transfer ban, que são aquelas proibições de inscrição de atletas. A primeira audiência marcada na Corte Arbitral do Esporte é do processo do Tadieres contra o Corinthians, a audiência marcada para 30 de abril e a cobrança é de 29 milhões e 400 mil pela compra do Rodrigo Garro. O Tadieres aponta uma série de falhas no pagamento do Corinthians e inclui também juros, indenização e custos do negócio. A segunda audiência envolve o Santos Laguna, time mexicano que se reunirá no dia 7 de maio em audiência lá na Suíça, cobrança de 35 milhões e 200 mil reais pela compra de Félix Torres. De acordo com o Santos Laguna, há parcelas atrasadas, juros, entre outras coisas. Preciso falar sobre o futuro de Everton Cebolinha. Atacante que já viveu bons momentos com a camisa do Flamengo, perdeu um pouquinho de espaço na atual temporada por causa de lesões. Cebolinha chamou a atenção ao afirmar que voltará em breve ao Grêmio. Declaração que foi dada pouco depois da vitória do Flamengo contra o Grêmio no Rio Grande do Sul em jogo nesse final de semana. Cebolinha disse o seguinte, abre aspas, o amor por esse clube continua o mesmo, o carinho continua o mesmo. Como falei, desde o dia em que saí do Grêmio, penso em voltar num futuro bem próximo, fecha aspas. Fui checar com o pessoal do Flamengo em que pé está a situação do Cebolinha, com a lembrança de que ele havia sido comprado em 2022 por 74 milhões de reais. Difícil imaginar que o Grêmio tenha capacidade financeira para igualar ou se aproximar dessas cifras, mas é aqui que vem a pegadinha. Contrato do Cebolinha com o Flamengo se encerra em junho de 2026 e a menos que renove nos próximos meses, o Flamengo pode acabar perdendo o Cebolinha de graça para o Grêmio ou para qualquer outro clube do Brasil ou do exterior em pouco tempo. A partir de 1º de janeiro, Cebolinha já pode assinar um pré-contrato. 1º de janeiro de 2026, ele pode assinar esse pré-contrato para se mudar sem custos na metade do ano que vem. Estamos falando, parece, de datas distantes, mas no mundo do futebol, para atletas do tamanho do Cebolinha, dá para dizer que o Flamengo já está bastante atrasado nesse processo de renovação. Cebolinha, que na atual temporada soma 10 jogos, 1 gol e 1 assistência, é, na minha opinião, um erro absurdo e inadmissível perder um atleta que custou 74 milhões de reais pela falta de renovação do vínculo. E você, o que pensa sobre toda essa história? Já usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Você falou outro dia sobre 7 jogadores quase livres no Timão, duas dúvidas. O Angelelli não veio em definitivo, tendo rescindido ou foi empréstimo? Empréstimo. Ele é um dos 7 jogadores, o Maicon, o Angelelli... tem mais, quer ver, acho que fica mais fácil até pesquisar aqui, mas o Angelelli veio por empréstimo. Maicon, Thales Magno, Romero, Gustavo Henrique, Angelelli e Matheus Bidu, tá? Esses são jogadores cujos contratos se encerram nos próximos meses. O caso Maicon, Thales Magno, Romero, Gustavo Henrique, Angelelli e Matheus Bidu. O 7º caso, que é o mais grave, é do Giovani, cujo contrato se encerra agora na metade do ano, tá? Quero falar agora sobre o Corinthians, semana decisiva, até por conta daquela investigação do caso Vaidebet, certo? Nessa segunda-feira, Marcelo Mariano, diretor administrativo e braço direito do Augusto Melo, durante o seu mandato no Corinthians, prestou depoimento. Ele ainda está prestando depoimento enquanto eu gravo esse vídeo, numa delegacia em São Paulo. Ele é o primeiro dos 3 corintianos que serão ouvidos ao longo da semana, ou pelo menos seriam, né? Isso porque o presidente Augusto Melo já pediu por meio do seu advogado, Ricardo Cury, o adiamento do depoimento que está marcado para quarta-feira. O Augusto entende que não teve acesso completo ao inquérito policial e para poder se preparar e prestar todos os esclarecimentos, ele quer receber primeiro tudo que está sendo apurado para que depois ele possa se apresentar.
Como há um feriado no fim dessa semana e no início da próxima, é provável que esse novo depoimento aconteça somente na outra semana ou, quem sabe, já no próximo mês. O Augusto tenta ganhar tempo, até porque vive um momento conturbado dentro do Corinthians, momento de aprovação das contas. O presidente do Timão corre o risco de ser afastado imediatamente do cargo de presidente se as contas dele, de 2024, forem reprovadas pelo Conselho Deliberativo. Assim que a gente tiver novidades sobre o depoimento do Marcelo Mariano, atualizo para vocês, quem sabe durante o programa do Nicola, que começa às 7 da noite. Só para lembrar que durante o fim de semana já vazou a notícia de que Augusto Melo, Sérgio Moro e Marcelo Mariano serão indiciados por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, formação criminosa. Tudo por conta da operação de comissão da VaideBet, pagamento de 25 milhões de reais que seriam destinados ao Alex Cassundé, um laranja contratado pelo Corinthians. Quando o Corinthians contratou o Cuca, toda a imprensa fez um escândalo, trazendo o passado dele à tona. O Atlético contratou e ninguém viu esse esculacho, ou esse escândalo Gabriel de Joinville. Gabriel, eu acho que exageraram na dose do xarope, até porque o problema do Cuca, a acusação contra o Cuca havia acontecido na década de 80. Mas há uma diferença grande entre a passagem dele no Corinthians e a do Galo, porque nesse meio tempo o Cuca conseguiu, da Justiça da Suíça, não é a suspensão, mas o encerramento do caso, tá? Ele, inclusive, teve direito a uma indenização por não ter conseguido se defender, então isso muda, para mim, o contexto da história. Mas eu achei que pegaram demais pesado, e eu acho que o Cuca, eu tenho certeza que o Cuca ainda vai treinar o Corinthians um dia, tá? Hora de falar sobre o Corinthians com contratação polêmica. O Timão acaba de registrar no BID, o Boletim Informativo Diário, a chegada de Danielzinho, 18 anos de idade. Mas por que da polêmica? Porque o atleta é filho do diretor executivo da Esportes da Sorte, patrocinadora master do Corinthians e responsável por um investimento superior a 300 milhões de reais nos próximos 3 anos. E o Corinthians, que se especializou em contratar vários atletas para base, que não tem conseguido performar, acaba de fechar mais esse reforço. Danielzinho, de 18 anos, que passou pelo Grêmio sem sucesso nenhum, apenas uma partida, vai integrar o Sub-18 do Corinthians. Aquela categoria criada especialmente pelo Timão, apesar da falta de calendário nacional para esse tipo de idade. O Corinthians havia criado e sustentado esse Sub-18 para uma série de torneios e disputas nacionais e internacionais, até agora nenhuma excursão. E a chegada do Danielzinho é mais uma suspeita entre tantas levantadas por conselheiros de oposição no Timão. Corinthians, que já contratou quase 80 jogadores para as categorias Sub-17 e Sub-20 desde o início da gestão Augusto Melo. E por falar em polêmica, queria contar que nessa segunda-feira, Marcelo Mariano, diretor administrativo do Corinthians e braço direito do Augusto Melo, prestou esclarecimentos num depoimento à Polícia Civil. Ele, assim como o Augusto e o Sérgio Moura, são investigados por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Desse depoimento, que durou 3 horas, Marcelo Mariano desmentiu Alex Cassundé, que era o laranja, no pagamento de comissão do Corinthians com a VaideBet. Só para te explicar o que está acontecendo, Corinthians e VaideBet haviam acertado um contrato de 360 milhões de reais pelo patrocínio master por 3 anos. Só que Corinthians estabeleceu a empresa do Alex Cassundé como responsável pela intermediação, e por isso o Alex Cassundé receberia ao longo de 3 anos 25 milhões de reais em pagamentos de comissão. Constatou-se, descobriu-se que o Cassundé nunca havia participado de intermediação nenhuma. O próprio Cassundé afirmou isso em depoimento à polícia, algo que foi desmentido pelo Marcelo Mariano nessa segunda-feira. O que eu posso contar para vocês é que o depoimento do Marcelo Mariano não foi muito bem avaliado pelos responsáveis pela investigação, e a tendência segue sendo de que ele seja indiciado ao lado do Sérgio Moura e do Augusto. O Sérgio presta esclarecimentos e depoimento nesta terça-feira, o Augusto Melo tem depoimento marcado para essa quarta. O Augusto ainda tentou remarcar para a semana que vem, mas o delegado que cuida do caso não aceitou tal pedido. Só para completar de vez o Corinthians, queria destacar que o presidente alvinegro não apresentou na reunião dessa segunda-feira do CORE as contas do clube referentes a 2024. E essa é a terceira vez que ele promete uma data para apresentar essas contas e não cumpre. A nova promessa é de que isso vai ser feito até quinta-feira.
o Augusto precisa aprovar suas contas no Conselho Deliberativo, sob o risco de ser afastado de forma definitiva da presidência alvinegra. O match está no on. Aí, Jorge Nicola, você vai se retratar caso seja comprovado a inocência dos acusados no Corinthians? Você acha que cabe necessidade de retratação? O que eu contei para vocês no vídeo de hoje cedo, e sugiro que você assista de novo, é que a polícia afirma que já tem indícios para acusar o presidente do clube, Augusto Melo, o Marcelo Mariano e também o Sérgio Moura de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, tá? A polícia alega ter indícios. E aí disse mais, né? Eu disse tudo isso baseado na matéria que a Gazeta Esportiva trouxe durante o fim de semana. Cabe ao tempo trazer as respostas, mas acho que não cometi nenhuma infração. Inclusive sobre o caso que para mim parece ainda mais espinhoso, que é em relação à conta em Santa Catarina, só para quem não entendeu o contexto, o Salazar publicou durante o final de semana todos esses detalhes da investigação, que já dura mais de um ano, e que devem levar o indiciamento por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha dos 3 corintianos, né? E ainda há, segundo o Salazar, uma conta bancária em Santa Catarina que pertenceria ao presidente Augusto Melo. O Augusto nega a existência dessa conta, e com depósitos em dinheiro vivo desde dezembro de 23. É só importante lembrar que eu já conto para vocês há pelo menos semanas, para não dizer meses, que as pessoas que cuidam da investigação vêm dando sinais de que há uma situação complicada para os dirigentes do Corinthians. Eu já cheguei a dizer para vocês que existe, da parte dos caras que cuidam dessa investigação, a certeza de que o Corinthians é vítima. Já seus dirigentes, não. Mas é mais prudente que a gente espere o fim das investigações. Nessa segunda-feira, o Marcelo Mariano prestou depoimento, não na condição de testemunha, mas na condição de investigado. Nessa terça-feira é a vez do Sérgio Moura, superintendente de marketing do Corinthians. Sérgio, inclusive, quando saiu do Corinthians, prometeu fazer uma série de processos, entre eles contra mim. Até hoje, nada desse processo chegar. E quando a polícia o convoca na condição de investigado, estou para te dizer que ele não entrou com processo contra mim, porque talvez tema que a coisa não está muito boa para ele, né? E aí, na quarta-feira, seria a vez de o Augusto Melo ser ouvido, mas o advogado do Augusto está tentando o adiamento desse julgamento, desse depoimento, sob a justificativa de que ele não teve acesso ao inquérito completo. Então, o Augusto quer, até para se defender, saber de tudo que está rolando, o que a polícia já tem até aqui, tá? Para falar sobre o Corinthians, informação importante e grave. A Polícia Civil deve indiciar Augusto Melo, Sérgio Moura e Marcelo Mariano, no caso Vai de Bet. As investigações estão chegando no fim e o inquérito deve ser finalizado no fim desse mês, no máximo no início do mês de maio. E o delegado Thiago Fernando Correia afirma ter elementos suficientes para indiciar Augusto Melo, Sérgio Moura e Marcelinho por associação criminosa, que equivale à formação de quadrilha, além de lavagem de dinheiro com receitas desviadas do Corinthians. Essas informações foram trazidas em primeira mão pela Gazeta Esportiva nesse domingo, depois que a Gazeta teve acesso a um relatório que inclusive foi enviado aos 3 dirigentes corintianos citados. O Marcelo Mariano nessa segunda, o Sérgio Moura na terça e o Augusto Melo na quarta estão intimados a prestarem esclarecimentos, depoimento na polícia. Se não aparecerem, serão reconvocados para a semana que vem. E se mais uma vez não falarem, o inquérito será fechado sem a palavra dos 3 dirigentes. Só para registrar ou completar. De acordo com essa investigação, que já dura mais de um ano, a Polícia Civil afirma que a rede social mídia, empresa do Alex Cassundé, teria sido criada para desviar os 25 milhões e 200 mil reais de comissão no contrato com a Vai de Bet num período de 3 anos. Para arrematar, outra coisa tão importante quanto, também de acordo com esse relatório que foi enviado aos dirigentes corintianos, a polícia identificou depósitos em empresas ligadas ao crime organizado. E mais, que o Augusto teria uma conta bancária em Santa Catarina e há registros de depósitos frequentes e em dinheiro vivo a partir de dezembro de 2023 nessa conta em Santa Catarina,
o Augusto se rebelou contra essa informação, reclamando que o Thiago Salazar, repórter da Gazeta, publicou a questão envolvendo a conta bancária em Santa Catarina sem nem sequer ouvi-lo, que trata-se de uma grande mentira e que ele nunca teve conta em Santa Catarina. Os próximos dias prometem ser determinantes em relação a essa história e eu vou estar aqui para contar todos os detalhes para vocês. O que pensam sobre isso, tudo que eu já falei? Não esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. Então é isso aí, rapaziada louca. É isso mesmo. A torcida mais doida que existe, a fiel do Corinthians, a mais fanática de todos os tempos. Estamos nessa caminhada aí de estar trazendo informações diariamente para o nosso maior clube do mundo. Se você gostou do conteúdo, chega aqui deixando seu like, inscreva-se no canal, ativa também o sininho de notificações, porque sabemos que é super importante demais a sua participação. Quero pedir um grande abraço no seu coração, mas até o próximo vídeo. Vamos assim.